deputado Cândido Eupídio de Souza Vacarezza foi líder do governo Lula na Câmara. Agora, no governo Dilma, continua exercendo a mesma função. Vacarezza nasceu em Senhor do Bonfim, na Bahia. Tem 55 anos. Ginecologista e obstetra, é formado em medicina pela Universidade Federal da Bahia. Vacarezza construiu sua carreira política no PT de São Paulo. Foi 2 vezes deputado estadual e agora cumpre seu segundo mandato de deputado federal. Olá, internauta, bem-vindo ao Poder e Política Entrevista. Este programa é uma parceria do jornal Folha de São Paulo, da Folha.com e do UOL. E a gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. E o entrevistado de hoje é o deputado Cândido Vacarezza, do PT de São Paulo, líder do governo na Câmara dos Deputados. Deputado Cândido Vacarezza, muito obrigado por sua presença aqui. E eu começo perguntando, o senhor votou para cassar ou para absolver Jaqueline Roriz? Primeiro, deixa eu dar um bom dia também para os internautas e um bom dia para você, Fernando. Fernando, essa pergunta, infelizmente, eu não posso te responder. Por que eu não posso te responder? O governo não teve nenhuma interferência no processo de votação. E a orientação clara do governo é que essa era uma questão partidária, de consciência dos deputados e que não cabe ao líder do governo ter uma interferência na discussão. Eu não participei de nenhuma discussão, de nenhuma conversa, apenas cumpri o meu dever cívico como deputado de acordo com a minha consciência, fui ao plenário, votei e saí. Por que o senhor não pode declarar o seu voto? Porque eu sou líder do governo. Se eu declarar que votei pela cassação, isso é um fato político e terá repercussão dentro do parlamento. Se eu declarar que votei contra, também. Se eu declarar que me abstive, neste caso, quem faltou, quem se absteve e quem votou contra a cassação tem o mesmo peso, porque o processo de cassação precisa ter 257 votos para cassar. Foi uma decisão sábia da Câmara dos Deputados e foi boa para a imagem da Câmara essa decisão? E você está querendo... Eu quero... Desculpe, eu dei risada, dando risada da sua pergunta, porque o caso não é para rir, mas, como eu disse, dei risada da sua pergunta. Essa é uma pergunta que eu não posso responder, é um tema que nós vamos... eu estou impedido de falar sobre o tema. O senhor é a favor dessa PEC que está há anos, já foi votada até em primeiro turno e aprovada, para acabar com o voto secreto na Câmara? Não, não sou a favor, porque se você observar pela história, os únicos lugares que não tinha voto secreto eram os lugares de ditadura. Hoje, se você imaginar, Cuba não tem voto secreto. A Rússia, na época do Stalin, não tinha voto secreto. Aqui, no período da ditadura militar, não tinha voto secreto. E em todas as democracias tem voto secreto. A dos Estados Unidos. Lá tem, inclusive, sessão secreta. Que não só o voto é secreto, mas como o debate é secreto. Você imagine que democracia terá, ou que liberdade de consciência terá um deputado que vai votar um veto presidencial ou um senador de forma aberta. Ou você pode até discordar da posição dos deputados que votaram pela cassação ou dos deputados que votaram pela absolvição, desse caso concreto da Jaqueline Roriz. Se o voto fosse aberto, a pressão externa não significaria a consciência do deputado. Como resolver, então, o problema do espírito de corpo que existe no Congresso toda vez que é necessário julgar um deputado ou um senador? Eu acho que não deveria ser competência dos pares caçar os pares. Quem deve caçar os deputados ou decidir sobre uma cassação é o Supremo Tribunal Federal. Quem deve caçar, eventualmente, um ministro do Supremo seria quem? Aí o parlamento. Isso não provocaria uma crise quase que imediata entre os poderes quando houvesse um episódio desses? Não, porque o ministro do Supremo é escolhido a partir de uma lista tríplice pelo Poder Executivo e não tem choque de poderes. O salário dos ministros do Supremo, quem decide é a Câmara.
e o Senado, é o parlamento, e não tem choque de poderes. Tem algumas coisas que não pode ficar naquele poder. O senhor disse agora há pouco, numa de suas respostas, que abrir o voto provocaria uma pressão externa muito grande, que prevaleceria a pressão externa e não o voto de consciência do deputado. Mas a pressão externa não é legítima? É legítima, é salutar, é boa, mas não para tudo e não sempre. Tem decisões não é porque haja uma comoção social num certo sentido que isso deve ser seguido. Qual é a norma geral? Nós vivemos numa democracia representativa. Nós temos uma sociedade de massa de 200 milhões de pessoas e desde a Grécia você tinha, que era uma democracia direta, você tinha uma diferença entre os representados e os representantes, porque nem todos falavam no plenário, muitos aplaudiam, então já tinha uma diferença. Numa democracia, num país que você tem 200 milhões de pessoas, as regras gerais, elas são definidas e muitas vezes elas demoram de serem, elas são definidas e vale por um período. Então, você vai ter pessoas que vão representar aqueles segmentos. E não necessariamente você abrir, os representantes de todos terão iguais direitos de pressionar. A imagem da Câmara certamente sai arranhada desse episódio. Sai. Como consertar isso? Eu acho que o problema da imagem da Câmara não é esse episódio, é uma conjunção de fatores. Mas esse ajudou. Esse ajuda, mas esse está dentro tem uma conjunção de fatores. Se a gente quiser ser simplório, a gente diz, não, é porque tem picaretagem, não é só isso. Teve de uns e que a população é entendida por diversos problemas, que é o conjunto, que é um erro, e tem também formas que nós não sabemos comunicar. Esse ano, a Câmara trabalhou bem, decidiu coisas importantíssimas pelo país, e muitas delas o povo não ficou nem sabendo, ou se ficou sabendo parcialmente. Todas as principais medidas que o Poder Executivo tomou passaram pela Câmara e pelo Senado. Nós aprimoramos, modificamos lá na Câmara e no Senado todas essas. Se você pegar o Minha Casa Minha Vida, mas nós não estamos sabendo nos comunicar ou ainda, com a nossa jovem democracia, os meios de comunicação não sabem nos entender. Articulação política. Qual é a sua avaliação sobre a condução da articulação política feita pelo Palácio do Planalto? Eu acho que nós cometemos erros. Quais? Eu vou te explicar, mas no fundamental nós estamos bem. Por exemplo, a condução da discussão do Código Florestal. O governo foi extremamente vitorioso e as teses que nós defendemos foram vitoriosas. O projeto original é muito diferente do projeto final que nós chegamos. Nós garantimos a defesa do meio ambiente, garantimos que não ia ter anistia para desmatadores, garantimos um processo equilibrado no Código Florestal e o deputado Aldo teve um trabalho muito positivo. Numa votação que não era nem terminativa, porque ainda iria para o Senado e voltar, e o governo avançando numa coordenação, eu fui uma das figuras principais para quebrar essa imagem positiva de articulação do governo, infelizmente, e já fiz essa autocrítica, inclusive, no parlamento, porque hipervalorizamos aquela votação e criamos uma dificuldade grande, muito grande. Esse é um exemplo bom que a gente tem que aprender e não vamos repetir esses erros na discussão da emenda 29. A condução da articulação política melhorou com a troca do ministro Luiz Sérgio pela ministra agora Idely Salvati? Durante a articulação que o ministro Luiz Sérgio fazia, o governo, além de não ter tido derrotas, nós tivemos grandes vitórias e essas vitórias continuaram. Eu acho errado nós atribuirmos o sucesso da articulação política a um ministro ou o insucesso da articulação a um ministro. Tem um conjunto e que a principal figura deste conjunto não foi trocada, vai aprendendo.
que é a presidente da República. A articulação política vem melhorando na medida que nós vamos ganhando experiência. E a própria presidenta, no exercício do poder, que foi uma novidade, vai ganhando experiência. Que tipo de aprendizado o senhor acha que já foi absorvido pela presidente da República nesse período, na política? A importância dos partidos, a importância do parlamento, a importância da discussão política e de, algumas vezes, ela mesma, como presidente, falar olhando no olho de um deputado, olhando no olho de um senador. Por que ela passou tantos meses sem receber com regularidade os deputados, os senadores, enfim, dirigentes partidários? Mesmo o governo sendo um governo de continuidade, ela deveria ter uma carga grande para ajustar e mesmo, você sabe, tudo quando você começa tem problemas. Eu fico imaginando se eu estivesse no lugar dela, ou se você estivesse no lugar dela. Em geral, a gente não se coloca no lugar daquela pessoa que está conduzindo. Ela não era presidenta. Ela assume e assumiu com agravamento da turbulência internacional. Risco de inflação no mundo, com repercussão para o Brasil, uma política dos Estados Unidos de investir dólar de forma desbragada no mundo inteiro, o mundo de recessão sobrando mercadorias, isso tudo deve ter abalado ou deve ter tomado o tempo dela para cuidar de exercer a sua função e proteger o país face à crise internacional. Ao mesmo tempo, você sabe que ela teve uma doença e teve que ficar 15 ou 20 dias quase que recolhida, trabalhando muito pouco. É verdade essa percepção que todos têm, que a presidente tem realmente mais dificuldade ou que nutre menos prazer nesse contato com os políticos no dia a dia do que o ex-presidente Lula? É uma ingenuidade dizer que a presidente Dilma não gosta de política. Se não gostasse, não seria presidente da República. E também uma ingenuidade achar que ela não teria o traquejo para exercer a sua função. O presidente Lula foi talhado na disputa política e social do país. Começou, inclusive, na disputa social. Teve experiência de dirigir greves com milhares de pessoas e de se dirigir a milhões de pessoas sem ter um mecanismo de comunicação que tem um presidente da República. Ela não teve essa experiência. Ela começa o governo como presidente da República, como chefe do Executivo, chefe de Estado, chefe de governo, sem ter tido essa vivência e com características diferentes. Isso leva alguns a dizer que ela e o Lula são muito diferentes. E são, isso não é problema. O que nós temos que avaliar é o resultado de governo. No resultado de governo, eu acho que não tem muita diferença. É um governo de continuidade e de aprofundamento das conquistas do governo anterior. Apesar de um nítido esforço da presidente de manter mais contatos regulares com os políticos, é comum ainda ouvir rumores na Câmara e no Senado sobre a insatisfação de aliados do Planalto. Por que isso acontece? Uma base com 400 deputados em 500, é natural que uma parte esteja sempre dizendo que eu estou insatisfeita por isso, eu estou insatisfeito por aquilo. E a cada decisão, você vai ter um bloco de satisfeitos e um bloco menor de insatisfeitos. Felizmente para nós, até aqui, nós temos sabido conduzir. Qual é o peso que a liberação de emendas ao orçamento tem nessa insatisfação ou nesses focos de insatisfação? O peso é grande, mas não é só a liberação de emendas. E eu quero já te dizer o seguinte, eu sou totalmente favorável às emendas parlamentares, não acho que é a picaretagem, como às vezes as pessoas pintam. Tem todas as atividades da sociedade que nós temos que combater. Tem, que eu estou dizendo, a picaretagem. Mas vamos voltar para as emendas. São legítimas, elas são construídas a partir de uma discussão já no correr da elaboração do orçamento. E é um compromisso que o governo assume com o parlamento. Quando o governo decide vou contingenciar, cria um atrito. Então, essa é um atrito legítimo e natural. Qual a expectativa real, neste momento, de liberação até o final deste ano, em valores de emendas pagas
para deputados e senadores? O Guido não vai gostar, mas eu acho que considerado de julho a dezembro, nós vamos chegar a uns 4 bilhões. De valores efetivamente desembolsados? Entre restos a pagar e emendas. E emendas. Restos a pagar de emendas e emendas novas. Emendas. Mas essas emendas que são empenhadas, o gasto é só para o ano que vem. Sim, mas então, efetivamente, o gasto com emenda não passará de 2 bilhões. 2 bilhões este ano. Mas serão empenhadas, na minha avaliação, de 4 a 5 bilhões. A oposição tem facilitado a vida do governo? Infelizmente, a oposição está se restringindo a fazer denúncias. Então, a oposição tem criado muita dificuldade, muita. E muitas vezes não fica claro qual é o projeto da oposição. Como o senhor analisa, por exemplo, o fato de autoridades ou estrelas da oposição, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, terem se aproximado tanto da presidente da República? Mas aí vamos fazer uma separação entre a oposição e a oposição. O presidente Fernando Henrique, o governador Geraldo Alckmin, não tem feito oposição. Aliás, o governador Alckmin tem dito que fazer oposição não é papel de governador. Mas ele pertence a um partido de oposição ao governo. Sim, mas ele não está fazendo oposição. Quem está fazendo oposição e que eu acho que assume a liderança da oposição na Câmara é o DEM. E muitas vezes leva o PSDB a reboque. O tipo de oposição que o PSDB está fazendo na Câmara, ele está em contradição com a ação das principais figuras do PSDB. A quem interessa essa aproximação, Fernando Henrique, Geraldo Alckmin, com a presidente Dilma? Eu acho que a nós, ao governo, ao PT, aos partidos. Por quê? Mas interessa ao Fernando Henrique e a Alckmin? A eles eu não sei. Aí não compete a mim avaliar por eles, compete a mim avaliar do nosso lado. Eu vou te dar um exemplo concreto. Brasil Sem Miséria, que é um passo adiante de todos, em relação a todos os projetos sociais que já foram feitos no Brasil. Porque o Brasil Sem Miséria ele tem um conteúdo, um conceito diferente dos programas sociais até hoje. Até hoje, você criava os direitos e as pessoas iam atrás dos direitos. O Brasil Sem Miséria, não. O Estado vai atrás de quem tem o direito e dá aquele direito. Por exemplo, tem um aposentado, uma pessoa que poderia se aposentar pelo Fundo Rural, está vivendo numa casa de palha, sem nenhuma condição, pedindo esmola, mas essa pessoa podia ganhar um salário mínimo. Então o Estado vai procurar essa pessoa e entregar. E nós sabemos onde estão morando essas pessoas, porque acabou de ter um censo no Brasil. Assim que a presidenta Dilma lançou, o ex-governador Serra fez um artigo desqualificando o Brasil Sem Miséria, publicado na grande imprensa, meio que orientando a oposição a se chocar de frente. O governador Alckmin, o governador Anastasia e mais 2 governadores da base, que era o governador do Espírito Santo e o governador do Rio de Janeiro, fizeram um ato, um acordo com o governo federal, assinaram um convênio e estão fazendo juntos o Brasil Sem Miséria nos seus estados. E esse ato foi no Palácio dos Bandeirantes. E quem estava esperando a presidente Dilma lá era o governador e o ex-presidente Fernando Henrique. Mas isso que eu estou perguntando para o senhor. Então, nesse sentido... Isso foi bom para o governo, não foi ruim. Isso é bom para o governo. E bom para o país. Mas é bom para a oposição? Mas aí eles têm que julgar, né? Não cabe a mim dizer se é bom ou ruim. Não sei, pode ser que... O que é que está acontecendo? Esse confronto direto levou a oposição a perder. Tanto é que o presidente Fernando Henrique, ele fez uma tese dizendo, olha, nós temos que buscar a base organizada em outros segmentos. A ação da oposição é para disputar a base organizada conosco. E às vezes fala coisa que não fica bem na história deles. Tipo, nós fizemos um projeto para fortalecer os Correios. O principal discurso da oposição é que não ia aprovar esse projeto porque isso era privatizante. Então você imagina o cidadão que viu aqueles deputados, o Caiado, o Duarte Nogueira, o Assemineto, defender as privatizações de forma desbragada, falar que o projeto do governo eles não vão apoiar porque vai privatizar. Então, a população não confia. Voltando um pouco no tema
corrupção e apuração, o senhor defendeu na última reunião do Conselho Político que nem sempre os ministros que são convocados ou convidados devam ir o tempo todo ao Congresso. É isso mesmo? Isso mesmo. Por quê? Porque nesse período aconteceu uma banalização dos convites. Toda vez que você banaliza uma ação nobre, você desqualifica essa ação. O que é que justifica você inquirir um ministro? Tem um fato concreto, você convoca o ministro, eu tenho várias perguntas que os órgãos não estão fazendo e aí eu trago esse ministro. O que é que a oposição estava fazendo? A oposição estava querendo criar fato político com a ida do ministro. Então, por exemplo, Wagner Rossi, levamos o Wagner Rossi lá. Nem discursaram, só elogiaram, saíram, fizeram perguntas simples. No mesmo dia ficava 2 ministros na Câmara, 1 do Senado. No outro dia, 3 do Senado, 1 na Câmara. Eles não apareciam, não faziam perguntas e o ministro ia lá fazer discurso. Numa resposta anterior sua, o senhor disse que às vezes o PSDB tem ido no Congresso a reboque dos democratas. Isso tem sido frequente, o senhor acha? Eu acho que em quase todas as votações, infelizmente. Como é possível um partido que tem menos peso nacional conduzir o outro que é maior no Congresso? Existe uma contradição na oposição que nós já detectamos aqui. Tem vários projetos do governo federal que, pela ideologia, pela linha geral, o PSDB poderia acompanhar. E eles acompanham na vida real, apoiam. Quando chega no parlamento, o DEM, que tem uma postura mais de direita, mais conservadora, mais arraigada em teses mais conservadoras, apresentam obstáculos. E o DEM está numa situação de nervosismo grande, porque eles foram reduzidos à metade. Então, eles são levados ao desespero. E, infelizmente, em alguns momentos estão levando o PSDB também a esse desespero. O PT realiza o seu 4º congresso agora aqui em Brasília. Uma das teses é a respeito da reformulação do modelo de eleição direta para a direção partidária, diminuir o número de militantes filiados que podem votar. Qual é a sua posição a respeito disso? Sou a favor de aumentar o número de filiados, facilitar. O PT é um partido de massas e nós temos cada vez mais nos abrirmos para a sociedade. O que nós temos que ter é projeto, programa e controlar e democracia interna. Então já vou me adiantar, sou contra acabar as prévias no PT, gosto do método de eleição direta para os dirigentes, acho mais democrático, acho que nós que somos dirigentes nos expomos para essa base e acho que nós devemos facilitar a entrada de filiados novos ao PT. Emenda 29, mais recursos para a saúde, um grande tema que vem sendo debatido. Como resolver esse debate, que está chegando o momento de ser, enfim, enfrentado pela Câmara, e como encontrar recursos para a saúde? A emenda 29 não vai resolver o problema de recursos para a saúde. Ela vai obrigar os estados a gastar um pouco mais. Nós temos na Câmara diversas discussões, desde a discussão de legalizar os jogos, cobrar impostos dos jogos e colocar esse dinheiro na saúde, até a discussão de um novo imposto. O imposto do cheque como a CPMF? O imposto do cheque como a CPMF ou o aumento do DPVAT de forma grande para carros mais caros e aumentar a parcela da saúde no DPVAT ou outras situações. O presidente Marco Maia marcou para o dia 28. Eu temo que até o dia 28 nós não cheguemos a uma alternativa. O governo tem alguma fórmula já estudada sobre como obter esses recursos? Não, não. O que o governo tem é o seguinte: para dar saúde de boa qualidade e universal, que é o nosso compromisso, nós precisamos de mais recursos do que os recursos que dispomos no orçamento. CPMF é algo que é possível dizer que está 100% descartado ou não? A CPMF, nos termos que ela existia antes, sim. Um imposto específico para a saúde, não. Como assim? Porque a CPMF, nos termos que ela existia antes, ela
ela era... Uma parte dela não ia para a saúde. Claro. Ela não era um imposto da saúde. Ela, na realidade, ajudava, e por muito tempo ajudou, o orçamento federal para outras questões. Entendi. Se for recurso só para a saúde... Aí acho que a presidente Dilma aceitaria criar um imposto só para a saúde? Eu não conversei isso com a presidente Dilma, então ela pode até me desmentir. Mas eu acho que não só ela aceitaria, como vários ministros também aceitariam. E acho correto a sociedade discutir um financiamento para a saúde, porque nós decidimos que no Brasil, diferente de outros países, saúde é um direito que nós temos que dar para o cidadão. O senhor está dizendo que, então, o senhor considera aceitável criar um novo imposto específico para financiar a saúde? Considero. E a presidente Dilma... Não me disse a posição dela, mas eu acho que ela não teria nada a se opor. Acho. Não estou falando por ela. Esse imposto seria cobrado também nas transações financeiras, na modalidade da CPMF? Pode ser. O imposto, muitos economistas dizem que o imposto do cheque, mesmo pequeno, é bom para você controlar, inclusive, as atividades paralelas, atividades ilícitas. Mas eu não quero discutir sobre esse argumento, eu quero discutir sobre a saúde. A sociedade se envolver para os mais ricos, quem mais tem dinheiro, quem mais tem circulação, dá uma contribuição para a saúde, eu acho positivo e está no espírito dos constituintes de 88. E dentro do governo, o senhor falou alguns ministros, o senhor sente um clima propício para essa criação desse novo tributo? Eu sinto e acho que a maior dificuldade que nós temos hoje, infelizmente, é a discussão no parlamento. Não vejo o clima no parlamento para criarmos um imposto. E como resolver, então? Nós vamos... A democracia é isso. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Mas o fundamental vai ser o convencimento. Eu quero convencer os meus pares até o dia 28 que nós não podemos criar um gasto sem dizer de onde vem o dinheiro. Por mais legítimo que seja o pensamento de se criar esse gasto. Mas como há a intenção de criar o gasto, logo vai ter que se encontrar uma forma de criar o recurso. Exatamente. Agora, como há a intenção de criar o gasto, ao aprovar esse gasto, os deputados vão ficar com uma contradição. Se você aprova um determinado gasto e não diz de onde tem o dinheiro, não terá o dinheiro para efetivar esse gasto. Nós queremos envolver os governos estaduais para resolver o problema da emenda 29. Porque a emenda 29 não resolve o problema da saúde nem do dinheiro da saúde. Nós temos que ir mais adiante. A emenda 29 vai criar dificuldade para os estados. Se você imaginar todos, de São Paulo ao Acre. E o senhor citou aumentar talvez uma parcela do DPVAT, legalizar jogo e criar imposto sobre o jogo, evidentemente, fazer um imposto novo nos moldes da CPMF. Há alguma outra modalidade em discussão? Nós ainda não... Se você tiver uma sugestão, eu estou aberto, porque eu quero até o dia 28 apresentar uma proposta adequada para o parlamento. O senhor particularmente simpatiza com algumas dessas aqui que eu falei? Eu aceito todas as três, simpatizo com todas. Acho que é uma conjunção dessa. Eu não tenho medo de defender a CSS ou um imposto específico para a saúde. No caso do piso salarial para policiais, bombeiros, etc., isso é outra coisa. Isso daí, o senhor acha que não há clima para se votar agora? A chamada PEC 300? Não há clima para votar e a PEC 300 tem um problema original, que é o seguinte: os policiais são importantes para a segurança, são pessoas fundamentais, mas são funcionários públicos estaduais. O governo federal só pode entrar subsidiariamente numa decisão estadual. Como é que a Câmara dos Deputados decide que o salário que vai ser pago no Acre... Ou seja, a PEC 300 não deve ser votada? Eu estou trabalhando para isso. O ex-presidente Lula deve ser candidato em 2014 a presidente da República? Eu acho cedo para discutir a reeleição da presidente Dilma. Como eu já falei, reeleição, eu acho que ela é a candidata à reeleição. Que papel terá Lula nesse processo? O Lula é uma figura do país, talvez que tenha maior base pessoal e social.
todos os ex-presidentes, de acordo com seu peso, têm direito e é salutar que participe da democracia. Então eu sou entusiasta da entrada do Lula nas disputas políticas, como todos os ex-presidentes sempre participaram. O Sarney é senador, o Collor é senador, o Itamar participava e o Fernando Henrique é uma figura ativa, dá opinião sobre tudo, como o Lula, também deve dar opinião sobre tudo. O senhor é do PT de São Paulo, quem deve ser o candidato do partido na capital de São Paulo? Eu quero fazer um acordo, tem bons nomes, sou contra esse processo de desqualificação da Marta, que infelizmente está acontecendo. A Marta foi prefeita, foi excelente prefeita, fez um governo amplo e acho que ela é uma das candidatas que podem contribuir para a gente sair vitorioso dessas eleições. Eu vou te dizer mais uma coisa, vou ouvir bastante o presidente Lula. Eu não quero e não acho correto nós decidirmos uma posição de disputa eleitoral na principal capital do país sem uma participação do presidente Lula, do ex-presidente Lula nessa decisão. O presidente Lula diz que prefere o ministro da Educação, Fernando Haddad. Eu conversei com ele longamente, mais de 3 horas. E o que ele disse? Isso? Ele disse isso, mas também não me pediu para não me pediu para eu apoiar o Haddad. O senhor acha que prévia seria uma solução boa para o partido em São Paulo? Se não tiver acordo, a alternativa para resolver o candidato é a prévia. Então, a prévia é sempre o último recurso. O Palácio do Planalto não deveria ter alguém a esta altura, em nome da coalizão governamental, para estudar a situação nas principais cidades do país, como estará a aliança? Olha, a conduta da presidente Dilma, que é uma conduta correta, é o seguinte: o Palácio do Planalto é o espaço da presidência da República. Lá é o lugar para exercer o governo executivo do país, não das disputas políticas. A disputa política, o espaço são os partidos. Mas ela é sustentada por uma coalizão de mais de 10 partidos. Não, mas ela vai participar das eleições como cidadã que tem direito de participar. Ela participou da dela e quando ela for disputar a reeleição ela vai participar, então ela vai apoiar os partidos que apoia, vai apoiar o PT porque ela é filiada ao PT, mas não cabe ao Palácio organizar a disputa eleitoral. O Rui Falcão, que é presidente do PT, o presidente do PMDB, o Raup e os presidentes dos demais partidos têm que procurar um acordo nacional. E no âmbito municipal, cada cidade vai procurar os seus acordos. Deputado federal Cândido Vacarezza, do PT de São Paulo, líder do governo, muito obrigado por sua entrevista. Eu que te agradeço.